Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu sou médico especializado em cirurgia do joelho, faço parte da diretoria paulista da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva. O tema nosso hoje é a gente falar sobre futebol, que é o grande esporte aqui do Brasil. A minha formação, apesar de eu ser médico do esporte, eu tenho uma passagem grande pelo futebol. Em 2007 eu fui estagiário da Mútua Futebolística e do Barcelona Futebol Clube. E de 2013 até 2015 eu fui coordenador do departamento médico do Bragantino Futebol Clube. Então, a gente trabalhar com atleta profissional, a gente sabe que é um grande desafio, né? A gente recolocar a pessoa no esporte e tal. E isso trouxe uma bagagem muito grande, né? Você tem que entregar aquele atleta de volta para o esporte. Então, é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo no dia a dia e a gente, felizmente, leva para o consultório. Passar alguns recados antes de eu chamar o professor Gustavo. No próximo sábado agora, quem for profissional da área da saúde, médico, estudante de medicina, enfermagem, fisioterapeuta, educador físico, eu vou fazer um webinar focado exclusivamente em condromalácia. Assim que terminar aqui a live, eu vou deixar o link, é só vocês clicarem e entrarem, e eu vou discutir as diretrizes que a gente tem aqui hoje para tratar a condromalácia. Na quarta-feira da semana que vem, ainda não tenho confirmado, mas eu vou fazer uma live com o preparador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Ele se chama Mauro Sandri. E na quinta-feira eu vou fazer uma outra live com o Sandro Lenzi. O Sandro, ele é um dos colunistas do site Treino Mestre, então ele mexe bastante com musculação e treinamento funcional. E no sábado, dia 30, a gente vai fazer o segundo curso de capacitação de treinamento em condropatia. Esse é um curso que a gente está fazendo a segunda edição dele. A primeira edição foi presencial, foi extremamente interessante para todo mundo. E o intuito, na verdade, é da gente juntar as equipes, né, médico, fisioterapeuta e o profissional de educação física, para a gente falar a mesma linguagem, porque não adianta nada você tratar muito bem ou fazer um bom diagnóstico de uma condropatia e a pessoa vai voltar para o esporte, ela acaba se lesionando. E é um grande desafio, né? Porque o treino ele tem que ser individualizado e a gente às vezes acaba esbarrando com alguns problemas. O algoritmo de tratamento da condropatia ele é muito complexo. Então a minha parte eu dou justamente o que a gente tem de novo hoje, incluindo desde uma infiltraçãozinha mais simples até a cultura de célula-tronco que a gente tem de novo no mundo. E a gente tem 3 módulos. O módulo 1 é condropatia básica, o módulo 2 vai ser discussão de caso clínico, no módulo 3 a gente vai tratar de artrose, inclusive falando de exercícios para prótese total de joelho e prótese total de quadril. O módulo 1, como ele vai ser 100% online, ele vai ser experimental, a gente vai dividir em 2 dias, no dia 30 e no dia 6, tá? Então eu vou chamar o professor Gustavo para ele entrar. Fala, Gustavão. Doc, como é que tá? Tamo junto aí de novo. O Gustavo ele é Beleza. responsável pelo departamento de treinamento lá da minha clínica e a gente tem uma grande missão aí que a gente bate muita cabeça, que é fazer o planejamento de retorno ao esporte, né? Então, quando eu vou tratar uma pessoa lá na clínica, qualquer lesão que seja, cirúrgica ou não, a gente entra com um trabalho de fortalecimento e a gente coloca para fazer a transição, ou seja, para a pessoa voltar para o esporte e, se Deus quiser, e se o Gustavo permitir, nunca mais voltar a lesionar. É ou não é, Gustavo? Tô dando uma arrumada no cabelo aqui. O Gustavo ficou um tempo da carreira dele trabalhando com futebol profissional, foi preparador físico do Não, Santos, né? na verdade, um tempo não, acho que a minha vida toda. Acho E o que foi... Gustavo é um cara que respira futebol, é um das pessoas que mais entende e um dos precursores do método FMS, né, de análise biomecânica, análise do movimento. O Gustavo é um cara que defende muito a qualidade do movimento. Eu tenho feito muitas lives com vários professores e é muito interessante porque alguns conceitos, a maioria se somam, mas eventualmente a gente pode ter conflito. Isso acontece bastante na área médica também. A gente tem, por exemplo, se eu for falar de erosão condral, a gente tem médicos aí que cada um vai indicar uma coisa. Falando médico ético que estuda, né? Se for pegar os caras que levam no oba-oba, esquece. Mas a galera que estuda, a galera que publica, a galera que
entende, que estuda uma célula-tronco, que lê pelo menos um artigo científico por dia, a gente tem uma disparidade, às vezes, de conduta, e eu tento sempre levar isso para um lado bom. Eu sempre deixo o paciente ciente da lesão dele e abro o leque de tratamento para ele. Hoje mesmo eu fiz uma telemedicina de manhã e abri um leque muito grande de tratamento para o paciente, de acordo com a lesão que ele tem. Gustavão, vamos começar falando desse negócio que aconteceu aí na Bundesliga no domingo passado. Eu estava vendo aqui a reportagem do Globo Esporte. Os jogadores ficaram todos parados por causa da quarentena e eles foram retornar e parece que teve uma lesão já no aquecimento e 8 lesões no total. Então parece que é uma pandemia de lesões. Isso coincide muito com a gente ver que aquele jogador de final de semana, aquele cara que vai só final de semana treinar, ou às vezes ele vai só jogar uma bola na quinta-feira, fazer um society, esse é o cara que bate lá na clínica com o cruzado rompido. O que você me fala da pessoa que está parada e retorna para o esporte? Bom, deixa eu começar aqui, entrar. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez. A gente tem trabalhado, a gente tem mantido a nossa clínica ativa, né? Alguns online, eu principalmente online, a telemedicina funcionando bastante também. Então, o dia fica talvez até um pouco mais puxado, porque você acaba tendo de hora em hora, não dá nem tempo do cafezinho. Eu agora acabei de pegar um chazinho aqui, porque para finalizar o dia de trabalho e estar com vocês na live. Doc, bom, primeiro, falar um pouquinho, cara. São 17 anos trabalhando com futebol. São 17 anos iniciados com talvez o grande cara da fisiologia que o país já viu, que era o Dr. Renato Lotufo. Tive o prazer de ser aluno dele, prazer de trabalhar com ele no Corinthians e prazer de ensinar ainda muita gente baseado nas coisas que eu aprendi com ele. Então é muito bacana você ter ligação com... Marco Túlio Ramon também tiveram esse prazer de trabalhar com ele. Mas falando um pouquinho da tua pergunta, eu dei uma entrevista para a ESPN, inclusive, tá no meu Instagram, quem quiser entrar, dar uma olhada. Eu falei pro Renato é um amigo meu da ESPN, e falei também um pouquinho isso para Globo.com, acho que umas 4 semanas atrás, que o grande segredo da volta é você ter controle e ter cuidado. Na verdade, se você antecipar a volta, se você colocar a intensidade, se a especificidade, ou seja, o jogo voltar antes do momento certo, fatalmente iria acontecer o que aconteceu. Então não era uma questão de o Gustavo falou isso lá para a ESPN, ele previu. Não, todo mundo falou a mesma coisa. Tem um treinador, que tem um treinador americano que acabou sugerindo uma programação de volta ao treinamento, onde ele fala que a volta tem que ser um pouco mais geral e deixar a especificidade muito mais próxima para a região perto do jogo. Então, se a gente entender que isso pode acontecer aqui no país, já fica um grande recado. Na verdade, a gente tem muitos artigos mostrando que isso já aconteceu e não foi agora. Posso citar um? Pode, claro. Na NFL, em 2011, tem um artigo publicado sobre isso, e eu falei isso nessa reportagem. Na NFL, em 2011, teve um lockdown de 4 meses, ou seja, a temporada ficou parada por 4 meses. E eles voltaram, depois reiniciaram a temporada sem os camps, sem as fases de preparação que normalmente são feitas. Sim. Eles estudaram só a lesão de ruptura de calcânio. Não sei porquê, mas o artigo fala isso. Eles tiveram 3 vezes mais rupturas de calcânio naquela temporada onde teve lockdown. Então, ou seja, já tem coisas escritas mostrando que se você realmente não tiver um bom entendimento, uma boa volta e um planejamento com todos os controladores de carga, tudo certinho, a chance de acontecer um problema é muito grande. Beleza. Gustavo, você trabalhou bastante tempo na base. Vamos falar da síndrome de Osgood-Schlatter, que é uma coisa muito frequente no futebol. Como é que você pega a molecada da base? Eu sempre tive, assim, o futebol no Brasil... na verdade, infelizmente, o Brasil é um país onde o único esporte que é valorizado realmente é o futebol masculino profissional. A gente pega a molecada muito boa de base e a gente vê a molecada se machucando muito. E dá a impressão até de ser uma seleção natural, sabe? Eu já peguei muito menino de base bom que ele não consegue progredir. Como é que você pega um menino que tem um Osgood-Schlatter ou qualquer outra lesão, uma tendinose, e você trata ele para manter ele ativo? Porque, infelizmente, até peço desculpa pela minha classe, tem muito ortopedista que pega a molecada e fala para ele não jogar mais bola. Qualquer ortopedista que diga para uma pessoa que ela não pode mais praticar o esporte, fora raríssimos casos, ele está sendo um imbecil, porque a gente tem que fazer o planejamento de retorno para o esporte. Como é que você trabalhava, como é que você faz com o Osgood-Schlatter?
A gente tem bastante na base os Gutlatter e Sever, né? A doença de Sever, que é mais no calcâneo, né? São duas lesões que acontecem ali naquela primeira fase da puberdade, principalmente entre 10, 13 anos, 9, 10, 11, 12, 13 anos, né? E a gente tinha um problema no Santos que é engraçado, né? Muitas vezes o jogador, ele serve as categorias de base, ele serve o futebol de salão e ele tem uma bolsa para jogar futebol. Normalmente ele tem uma bolsa pela uma escola, alguma coisa assim, para jogar futebol, porque faz parte todo do processo. E teve uma época que a gente teve uma pandemia de Gutlatter no Santos. Foi um problema muito sério. Quando de repente, a gente fez uma análise lá, tinha 12 jogadores do departamento médico, 12 jogadores estavam entregues no departamento médico, 8 eram da categoria sub-13. Algum problema tinha. Então o DM foi pro campo. Que a gente já passou a não chamar mais de DM, a gente passou a chamar de Departamento de Saúde e Performance, né? A gente foi pro campo e entendeu o que estava acontecendo. E o grande X da questão estava na carga. A carga de treinamento. Então, bom, você recebe bastante disso lá na clínica, você trata essa gurizada, essa garotada, mas a gente sabe que muitas vezes a sobrecarga, o excesso de carga de trabalho, e não falo nem intensidade, lógico, a intensidade tem que estar controlada, mas o volume, ele causa muito dano. Tem um artigo que fala interessante, e eu, na época que eu trabalhava com o Santos, eu abri o ano fazendo palestra para os pais, para eles entenderem que a iniciação precoce de qualquer esporte ela vai existir, porque o garoto ou a menina tem que começar a praticar o esporte cedo, 7, 8, 9 anos. O grande erro está na especialização. Então, o grande X da questão está na especialização precoce. Excelente. E tem um lance também que é muito importante a respeito da maturidade esquelética, né? Você pega jogador de base, se você pegar a idade, por exemplo, 15 anos de idade, com 15 anos de idade já tem as meninas, por exemplo, já são extremamente adultas, né? Isso a gente não tem o que falar. Mas você pega menino de 15 anos, que tem a vozinha de criança ainda, e tem menino com a vozona já mudando, etc. Então a gente tem uma variação muito grande, né? Como é que você lidava com aqueles adolescentes que são mais um tanner, uma classificação pré e pós, né? Puberdade, Como é que você lidava com eles? Eu sempre fiz um estudo da maturação biológica dos meninos lá no Santos. Foram 10 anos lá, foram 10 anos de estudo. Desde o estudo da maturação biológica, o estudo da idade óssea, e o estudo também da característica genética. A gente tinha também, junto com a Unifesp aqui, junto com o setor de bioquímica, a gente tinha um estudo da característica histológica daquele atleta. Desde os 10 anos de idade, porque isso é DNA, isso vai embora. Tem uma história engraçada, depois eu até posso contar se a gente tiver um pouquinho de tempo, mas o grande segredo da formação de atleta é você ter paciência. A partir do momento que você tem paciência, você tem projeção, você tem longevidade. E no Santos, o último clube que eu trabalhei, a gente procurava estudar os estágios de maturação biológica de cada jogador dentro da sua categoria. Então, pico de velocidade de crescimento e a maturação biológica. Então, a gente acabava dividindo os estímulos e a gente pedia para o campo, muitas vezes, ter o cuidado com os estímulos de acordo com as características de maturação. Acontece muito com os meninos de 14 e 15 anos, uma discrepância muito grande. Atletas com 15 anos, com um nível de maturidade biológica mais precoce e muitos mais tardio. Vou te dar um exemplo de um cara que eu trabalhei na base e que sempre foi tardio. Neymar. Neymar sempre foi tardio. O Neymar, ele terminou a maturação biológica no time principal. Então, no time principal, que ele se tornou um jogador com o seu nível de maturidade de um atleta adulto. Então, se nós não tivéssemos cuidado, se o clube não tivesse cuidado, fatalmente teria perdido um dos grandes dos últimos anos. Com certeza. Com relação aos Gutlatter, uma pergunta que eu recebo bastante é a respeito das Gutlatter na vida adulta. Na vida adulta, a pessoa não tem mais os Gutlatter. Só lembrando, deixa eu só pegar minha colinha aqui. O Gutlatter, ele nada mais é do que uma inflamação. Aqui seria a patela, né? E aqui a gente teria a reação inflamatória da tuberosidade tibial anterior. Então, às vezes, quando a criança não é muito bem conduzida, durante essa fase de dor, a gente acaba tendo fragmentação da tuberosidade tibial anterior, ela vai para dentro do tendão, gera uma reação inflamatória, e o adulto não consegue jogar bola, ele não consegue treinar. E o que a gente faz é uma cirurgia muito simples, que muito médico tem medo de fazer, porque tem que abordar o tendão. A gente precisa abrir, retirar o fragmento,
fazer a perfuração para você dar o estímulo de cicatrização e fechar muito, muito bem o tendão e o peritendão para a gente não ter dor. Os resultados são excelentes. É uma cirurgia simples e realmente aí não sei por que o pessoal tem tanto medo de operar. Gustavão, vamos prosseguir aqui, falar de lesão muscular. A lesão muscular, ela é a segunda, estatisticamente, a primeira lesão no futebol, até brinquei hoje, é o entorse de tornozelo, e a segunda é a lesão muscular. E a lesão muscular é o grande problema no futebol, né? Porque aquele atleta tá louco para jogar, o empresário tá enchendo o saco de todo mundo do departamento médico, o fisioterapeuta acha que tá bem. Como é que você programa e faz uma transição da lesão muscular? Bom, Doc, deixa eu só responder o Tiel aqui, que ele falou assim, isso pode ser pelo fato da data de nascimento? Tem duas formas de você identificar a maturação biológica. Tem a idade cronológica, que é a data de nascimento, e a data biológica. A data biológica é o que você faz as análises em cima da maturidade biológica, que pode ser desde uma maturação sexual até de uma maturação óssea, tá? Então, e tem uma outra forma também, que é muito simples, muito, muito simples. Você pega a Google, escreve critérios de Turner com 2 N's, ele gradua a puberdade. Os endocrinologistas, eles usam isso para chegar para o pai e para a mãe para dizer assim, parou de crescer e tal. Aí você mostra para a criança, que ela mostra os pelos pubianos e tal, fala em que fase que você acha que está. Ele vai apontar 1, 2, 3 ou 4. E fica muito fácil. É como eu uso no consultório. No futebol a gente parou um pouquinho de fazer isso e levou um pouco mais para uma análise um pouco mais em cima da imagem. E a curva de velocidade de crescimento também é muito bom e é muito fácil. Para quem está assistindo, e muitas vezes para quem está assistindo, às vezes escuta falar, pô, Gustavo, mas você sempre teve tecnologia junto, babá. Não, cara, uma planilha bem feita e uns bons cálculos e 2, 3 literaturas te coloca no jogo facilmente. Doc, eu não consigo virar aqui. Eu tô com um artigo aqui na frente, na verdade é um artigo que foi feito pela UEFA. É um artigo que está em muitas das aulas que eu dou, que ele é um artigo do Oster, de 2017, um artigo novo, que eles fizeram um estudo longitudinal de 11 temporadas dentro da UEFA, ou seja, de futebol, e entendendo que são os times que são os tops no mundo. E, na verdade, a gente tem 2 tipos de lesões musculares que têm uma maior incidência em números de horas, que é a lesão de cadeia posterior, ou seja, de isquiotibiais, e a lesão de adutores. Então, se você, quem quiser o artigo, eu tenho na minha página do Instagram, tá lá em uma dos meus posts, e chama focos da lesão. Na verdade, o artigo faz uma pergunta, né? A preocupação não tem que estar no foco da lesão, e sim na severidade dela, o quanto severa ela é. Porque ela fala um pouquinho de ligamento cruzado, e ela cita que o ligamento cruzado é a lesão que mais tira o cara de combate, ou seja, ele fica mais tempo fora de jogar. Então, é o eixo X e Y, quem quiser dar uma olhada. Mas o grande segredo, acho que da transição, vai desde o diagnóstico. Semana passada, eu fiz uma live com o Ricardo Vidal, que é um fisioterapeuta muito bom ali de BH. O cara implantou grandes departamentos médicos de uns clubes. E a gente falou sobre integração. E acho que grande X da questão está na integração. Desde o diagnóstico, do teu diagnóstico, até da informação que você vai passar para a primeira fase da reabilitação, que é aquele processo mais inflamatório, né? Aquela fase um pouco mais que o músculo realmente se machucou. E depois, nas etapas e nas readaptações desse músculo ao treinamento. Então, ou seja, hoje eu sei, tem muita literatura escrita, quais são os exercícios que vão gerar as maiores incidências de força sobre o músculo posterior da coxa. Então, ou seja, eu sei quais são os exercícios que estão potencializando mais os 2 músculos que fazem parte dessa cadeia posterior da coxa. Então, a partir do momento que eu tenho uma lesão, eu preciso entender quais são os exercícios que vão gerar melhor desempenho para esse músculo e, principalmente, treinar o movimento. Você falou uma coisa no começo da live, uma coisa é certa. Profissional de treinamento que não fala de movimento, que fala de cadeira de musculação, que fala de puxar ferro só, esse profissional hoje não está falando sobre a realidade de performance hoje de processo de novas linhas de trabalho. Hoje, os grandes líderes de treinamento no mundo falam em movimento. Então, é o grande consenso aí da reabilitação. Só avisar o pessoal que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o cruzado anterior, vai ser o próximo tema, então prepare as suas perguntas sobre o cruzado anterior. Aí você manda. Sobre a lesão muscular, que na verdade, assim, eu até brinco no consultório, eu prefiro romper meu cruzado do que ter uma lesão muscular. Porque a lesão muscular, ela cicatriza através de fibrose, e a gente tem grandes problemas com essa fibrose, com a performance do atleta. Então, a gente percebe que a pessoa
ela vai relesionando, porque a gente não consegue ter uma maturação daquela cicatriz para que a pessoa não se relesione. Dá a impressão que aquele compartimento ele ficou mais... Ele perdeu elasticidade. Eu estudo bastante uma área da medicina que é relativamente nova, que eu faço muito pouca publicação porque tem muita coisa em estudo, que é a medicina regenerativa. Então, qual vai ser o grande futuro da lesão muscular? A gente trabalhar com uma terapia antifibrótica, e tem diversos medicamentos hoje. A hidrocloroquina não é antifibrótica, para quem estiver interessado na cloroquina. E a gente tem a terapia de célula-tronco, que está sendo estudada, mas não é pegar a célula-tronco e jogar no músculo. A gente coloca uma membrana no músculo, está sendo desenvolvido membranas para que você coloque no músculo e você consiga reabilitar, você consiga fazer com que aquele músculo lesionado, inclusive grau 3, lesões antigas, você consiga ter uma regeneração e consiga melhorar a performance. Agora, voltando aqui para a nossa realidade Brasil, né? Quando eu estava no Bragantino, direto ficava todos os técnicos me enchiam o saco dizendo para ficar vendo dente de jogador, porque tem esse mito de que o jogador que tem problema dentário vai ter mais lesão muscular, e os fisiologistas ficavam muito atentos a respeito da CPK. Como é que você vê a CPK? Você acha que vale a pena ir dosando a CPK da pessoa? Ela serve só como marcador de overtraining ou ela pode predizer uma lesão muscular? Doc, hoje a gente tem muito mais ferramentas do que a CK, né? Eu vou falar um negócio, eu tenho orgulho de falar isso. Eu fui um dos primeiros caras a fazer CK no Brasil, tá? Fui com o Lotufo, 2004 para 2005. Corinthians sendo campeão brasileiro em 2005. A gente veio, a gente trouxe... lá atrás. Teves, um baita time. Eu deixei para o final da live, mas depois a gente vai conversar sobre futebol de verdade. Mano. Eu já não tenho time. Eu já sou um cara que eu já fui abduzido pelo futebol. Então, hoje, como não estou no clube, eu trouxe para os amigos, né? Então, é mais ou menos assim. Mas acho que hoje a gente tem várias ferramentas para entender e controlar a carga desse grupo, desse atleta, e individualmente ou de uma forma completa. Hoje, o grande papel da fisiologia dentro do clube são os controladores de carga. O controlador de carga ele pode ser desde baseado numa escala de percepção de esforço, onde você tem vários cruzamentos para você ter gráfico, informação em cima do tempo de disposição ao treino que esse atleta está, onde você pode usar uma escala de sono, onde o sono é importante para a lesão. Tem muito artigo falando sobre sono e lesão, é importante falar sobre isso. Então, para qualquer um de nós que treinamos, não dormiu bem, gerou intensidade no dia seguinte, a grande chance de machucar é grande, tem uma grande chance de ter uma lesão. Você pode entender se esse atleta vem com uma dor da sessão anterior, a gente pode entender se esse atleta tem algum ponto que incomode ele naquele momento. E aí, hoje, você tem, desde a CK, você tem a termografia, que você pode cruzar, e a gente tem algumas avaliações de tensão, ou seja, por exemplo, o salto vertical é uma forma de você entender de que forma esse atleta está em relação à capacidade muscular, ou seja, quanto melhor ele gera performance no salto, melhor existe uma tensão, o músculo está gerando performance. Então hoje a gente fala que as avaliações em cima do atleta de futebol, elas são diárias. Eu, na minha cabeça, e no Santos a gente colocou isso, a gente não entendia o atleta chegar 10, 15 minutos antes do começo do treino. Ele tinha que chegar uma hora e pouco antes do treino, para a gente realmente levantar todos esses dados. Então, como você falou das questões dentárias, acho que isso é uma coisa que realmente ficou para trás. Eu acho que hoje a gente tem controladores de carga para realmente entender o nível de estresse muscular ou esquelético que aquele atleta tá. Na verdade, quando a gente fala de CK, é muscular. Mas o daquele atleta tá para a próxima sessão de treinamento. Tá ótimo. Vamos falar sobre cruzado anterior, né? Choveu pergunta aqui de cruzado anterior. Outras pessoas que já assistiram a minha live, eu vou fazer a mesma pergunta. Até gostaria que as mulheres que jogam futebol escrevessem, comentassem alguma coisa, ou pelo menos mandassem algum sinalzinho, porque o índice de lesão em mulher de ir para cruzado anterior é muito maior, né? Existem diversos fatores para isso. Hoje em dia a gente investiga o fator neuromuscular, a gente sabe que o tempo de disparo neuromuscular da mulher é reduzido em relação ao homem, então o joelho é colocado na posição de risco, né? Rodado para dentro.
Existem fatores hormonais, o índice de lesão entre a fase luteínica e a menstruação, o índice de lesão em mulheres é muito grande, por isso que tem muito clube americano e europeu que não deixam as mulheres profissionais menstruarem, isso é muito discutível. E existe o fator anatômico, né? O ligamento da mulher, a intercôndila é menor, o ligamento é menor, tem menos colágeno e a resistência tensil máxima dele é reduzida. Então, a gente vive numa realidade aqui no Brasil que as mulheres tendem a praticar menos esporte por questões culturais e a gente vê menos mulheres sendo operadas. Só que esse ano, acho que foi o ano da minha carreira que eu mais operei mulheres. Você está acompanhando as meninas lá inclusive reoperação de cruzado, né? A gente tem, não vou ficar falando o nome das pacientes, né? Mas a gente tem muita menina reabilitando lá, né? É impressionante. Verdade. As meninas do futsal lá da USP, é impressionante a quantidade de mulher. É verdade. Muito bem. Falando rapidamente sobre o cruzado anterior, ele é uma estrutura, deixa eu pegar minha colinha aqui, ela é essa estrutura aqui na região interna do joelho, né? Ele funciona como um grande cabresto, né? A partir do momento que você freia, ele não deixa a tibia ir para frente e não deixa rodar interno. Rompeu o cruzado, aí respondendo até uma pergunta aqui do Michel, ele perguntou sobre a lesão parcial. Lesão parcial em não atleta, a gente espera, se tiver falseio a gente opera, a não ser que tenha alguma lesão associada, menisco, cartilagem. E lesão completa, o ligamento ele rompe, ele deita lá para trás e ele cicatriza às vezes no cruzado posterior, por isso que é muito importante saber examinar, porque o exame físico engana quando está cronificada a lesão do cruzado. E o que a gente diz hoje na literatura, né, paciente mais jovem, mais ativo, a gente opera e a ideia é colocar alguma coisa no lugar que a gente chama de enxerto. Existem diversos enxertos, os principais hoje usados no mundo, o tendão quadricepital, o tendão patelar, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, e os isquiotibiais, que é usado por pelo menos 90% dos cirurgiões no mundo. Falando bem rápido assim sobre a pós-operatória do cruzado, são 3 fases básicas. Uma fase que a gente chama de regenerativa, uma fase de fortalecimento e uma fase de transição e retorno para o esporte. De maneira bem leiga, cada fase dura 3 meses. Então, quando a pessoa chega entre o terceiro e o 4º mês, ela é uma fase que a pessoa já não pode mais ter dor, o joelho já não pode mais estar inchado. Se a gente tem inchaço ou tem dor nessa fase, alguma coisa saiu errado, ou da técnica cirúrgica, ou principalmente da reabilitação. E depois do entre o terceiro e 4º mês, a gente já começa a trabalhar um pouco mais o trabalho de fortalecimento, que às vezes dá para ser feito numa academia. Existem protocolos de fortalecimento de cruzado nessa fase, a gente toma muito cuidado com o enxerto, que ele está na fase de maturação ainda. A partir do 6º mês, ele já é um enxerto mais firme e a gente pode começar a judiar do paciente e a gente começa a fazer a transição. Gustavão, transição para o esporte em pós-operatório de cruzado anterior para que aquela pessoa nunca mais volte a romper. Me diz aí, e lembrando de falar da mulherada. Deixa eu mandar um abraço para a turma do futebol aí. Vários colegas do Santos entraram, de tempo de futebol, a gente acaba se encontrando. Eu estou vendo aqui, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas entrou muita gente mandando aí mensagem. Estou vendo por último aqui o Giovanni, que é procurador de um atleta que eu cuido. Muito legal. Bom, Doc, cara, eu acho que assim, tudo parte de alguns problemas pregressos, né? Eu acho que muitas vezes uma lesão, principalmente de cruzado, uma lesão que tem a ver com movimento, uma lesão que a lesão do cruzado pode ser por trauma direto, né? Muitas vezes, ou pode ser, a ruptura pode acontecer por uma infelicidade individual do atleta, uma mudança de direção, algo parecido. Mas acho que tudo a gente tem que entender primeiro o objeto da lesão, ver como é que foi a lesão, entender a imagem, entender a história da lesão. Mas, cara, tudo passa de trás. Eu acredito que muitas das lesões que existem, esses atletas ou essas pessoas que fazem esporte, futebol no caso, de uma forma amadora, eles já têm um problema de movimento pregresso, entendeu? Já tem uma falha de ativação do glúteo, já tem uma ação mais de valgismo, o valgo dinâmico presente aí nas ações de movimento. Então a chance de acontecer é muito grande. Então por isso que é interessante você ter um acompanhamento, desde o médico, do fisiologista, do preparador físico, do fisioterapeuta, para entender e trabalhar em cima das preventivas dessa lesão. E prevenção de lesão não é só ficar dentro da sala de musculação. Aliás, hoje não é mais. Na verdade, a sala de musculação ela praticamente não existe mais. Hoje a prevenção de lesão é você trabalhar movimento. E trabalhar movimento e treinar a especificidade. Quando você fala de futebol, você tem que treinar futebol. Quando você fala de vôlei, você tem que treinar vôlei. Então, os exercícios têm que ser voltados para a especificidade do esporte. E quando você tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, é aquilo que você falou. São fases, são etapas, e essas etapas são iniciadas pela fisioterapia, e aí você tem as fases de maturação do enxerto, né, que são respeitadas, e isso é respeitado.
as fases de estabilidade, de relação de força entre membros, e aí começa a analisar movimento, trabalhar o gesto dinâmico e assim levando o atleta para voltar para o esporte com segurança. Entendi. Mas e essa fase de transição? A respeito do teste de força, o teste de equilíbrio muscular, é muito comum, a gente pega muito pós-operatório de cruzado, às vezes 1 ano, 2 anos, e você vê que quando a gente opta pelo... Primeiro assim, tendão patelar, eu vou dizer, como a gente tem muita gente leiga aqui, eu não gosto do tendão patelar, que muito médico usa. Por quê? O tendão patelar, os médicos que usam, eles defendem a ideia de que você vai usar um enxerto que é um pouco mais forte, a gente tira o terço central do tendão patelar. Teoricamente, ele é mais forte, ele tem como dizer, uma integração mais rápida. Realmente, isso procede. Só que, a longo prazo, a resistência tênsil máxima dos isquiotibiais ela é maior, ela é 4 vezes maior do que do cruzado original. E o grande problema do tendão patelar é o seguinte: o tendão patelar, o médico, quando vai tirar, se ele não dissecar bem o peritendão, se ele não tiver paciência e não tirar bem o terço central, e na reabilitação o fisioterapeuta não soltar direitinho essa cicatriz, o que vai acontecer? O tendão entra em necrose, isso dá muita tendinite, que às vezes é irreversível, e dá o que a gente chama de patela baixa. A gente forma uma cicatriz aqui, a patela enruga e entra aqui para baixo. Eu tenho um caso lá no consultório de um paciente que operou com outro colega, e não vou dizer sobre a reabilitação, não sei como é que foi feita, e deu essa patela baixa. Eu vou te dizer, foi 1h30 de artroscopia, a gente fez portal na parte de cima e na parte de baixo para a gente conseguir entrar e liberar toda essa fibrose. Eu nunca vi um pós-operatório de cruzado com tanta fibrose. Então, toda cirurgia envolve muito planejamento, envolve muita técnica, não é só operar e largar o paciente. Mas voltando a falar sobre os tendões, os isquiotibiais, a gente percebe que tem muito paciente que opera, ele fica, às vezes, 1 ano de pós-operatório, e a flexão profunda, ou seja, aquela flexão depois dos 90 graus, ela fica muito fraca ainda. Como é que você trabalha com relação ao trabalho? Que tipo de trabalho de fortalecimento? Pensando até numa academia, como é que você trabalha isso? E o teste de força computadorizado, como é que você vê os índices de normalização para esse tipo de lesão nesse pós-operatório mais tardio? Doc, deixa eu fazer uma pergunta. Agora as lives estão passando de 1 hora, né? Porque acho que a gente atingiu 1 hora, não foi ou não? Não, 30 minutos, cara. Inclusive, estavam pedindo aqui para fixar o tema. Eu não sei fixar, até apertei o botãozinho aqui. Tem botãozinho para colocar coraçãozinho na cara e tal. Eu não vou fazer isso para não passar mico. Eu vou tentar sozinho, que apesar de eu gostar bastante de rede social, eu sou meio, às vezes, chucro com... Não. Então, pessoal, na próxima eu juro que vai ter o tema aqui, ó. Só que eu não vou passar o mico de ter coraçãozinho, nem eu, nem o Gustavo. Não, pula fora. Desculpa, eu fiz confusão. Eu achei que nós tínhamos começado às 8. Nós começamos às 8h30. Bom, eu vou responder só 2 perguntas antes e vou entrar nessa. Primeiro, o Guga aqui perguntou como previne. Prevenção de ligamento cruzado anterior é você realmente diminuir as ações do valgo dinâmico. Ou seja, a partir do momento que você tem um joelho, essa perna mais anteriorizada, ou seja, o joelho indo mais para o centro do teu corpo, fatalmente o teu glúteo médio não está conseguindo segurar esse movimento. E tem muito artigo mostrando sobre fraqueza de extensores da coxa, sobre lesão de ligamento cruzado anterior. Então, fica a dica aí. Mas o grande segredo é você ter equilíbrio, tá? Não é trabalhar mais o extensor, menos o flexor, não. Você precisa ter um equilíbrio. A gente sabe que você tem que ter pelo menos 30% ou 40% mais força que o flexor, mas esse glúteo médio também tem que estar forte também para segurar e manter essa estrutura posicionada. Uma outra pergunta, eu vou entrar na sua. Por que os jogadores de futebol se lesionam tanto? A lesão é inerente ao esporte, cara, não adianta. Na verdade, o grande problema é você não deixar machucar muito. E aí entra os exercícios preventivos. Mas o grande detalhe é você não... a lesão, ela vai funcionar. A lesão, ela é inerente ao esporte. Bom, Doc, eu vejo com grande pesar quando os meus colegas fisioterapeutas pegam para reabilitar o ligamento cruzado anterior vindo do tendão do enxerto patelar, né? E eu vejo que realmente acontece muito isso e muitas vezes vem para minha mão com esse problema. Então, muitas vezes o mecanismo extensor ele fica problemático por essa
essa tendinite causada aí nesse tendão patelar, e muitas vezes o atleta não consegue ter extensão completa no movimento ali em cinética aberta numa primeira fase de reabilitação. Então, concordo com você plenamente e aprendo muito isso contigo, porque eu vejo que os seus pacientes, eles vêm para nós aqui realmente sem nenhum desses requisitos. Eu acho que o grande X da questão é você, desde a sala de musculação até trabalhar o movimento, eu hoje uso muito pouco a sala de musculação, mas é você entender que essa musculatura precisa estar equilibrada. Essa perna que foi acometida a uma lesão, ela tem que voltar aos níveis de força que ela tinha antes e possivelmente mais do que ela tinha antes. Então você precisa ter uma relação entre os dois membros, tá? É importante ter uma relação entre os dois membros, então o fisiologista, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação computadorizada para entender isso, vai discutir com o médico, com o treinador, e aí a gente vai discutir próximas etapas de trabalho. Quais são as próximas etapas de trabalho? Que hoje a gente entende baseado no treino em cima de movimento. Então fazer com que o atleta tenha boa estabilidade, a questão do... Eu entrei numa palestra numa universidade em Santos, e um professor lá falou uma coisa certinha. Não existe treino proprioceptivo. A propriocepção, ela tem que estar dentro do movimento do ser humano em todo momento. A partir do momento que você não tem uma ativação do fuso muscular, do tendinode de Golgi, que, trocando em miúdos, são dois orguinhos aí que estão dentro do músculo, um da articulação, para proteger o desequilíbrio, você não tem treinamento. Então, eu entendo que hoje há uma evolução no processo de reabilitação desde a fisioterapia. A fisioterapia já vem trabalhando em cima de movimento e não mais preso nas cadeiras de musculação. Mas, não vou mentir, eu já fui um cara um pouco mais problemático com essa questão da musculação. Não é que eu não aceito. Não, muitas vezes eu até uso. Mas eu acredito que há fases e etapas para cada momento. Há a fase de você reequilibrar o músculo e, principalmente, quando esse atleta está próximo do retorno, você tem que trabalhar a especificidade. Então, a especificidade é trabalhar movimento. Entendi. E também falando sobre essa pergunta que lançaram, porque alguns jogadores se lesionam tanto, na verdade, se você pegar uma temporada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a quantidade de clubes que tem, a quantidade de atletas no Campeonato Brasileiro, Série A, vamos falar da Série A, a gente tem muito pouca lesão, né? Se você for ver a quantidade de jogos, e fora os campeonatos se misturam, né? Você tem Copa do Brasil, você tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, tá terminando um, tá entrando o outro. Eu lembro quando estava no Bragantino, a gente viajava, era Copa do Brasil, às vezes a gente passava 2 semanas no Nordeste com vários jogos e um dia sim, um dia não, era um negócio absurdo. Então o atleta ele começa a sentir. O que acontece? Se você não tiver uma integração da equipe médica, do fisioterapeuta e do educador físico, ele acaba se machucando. Isso que a gente estava falando de Série B. A Série B, a gente vê que alguns clubes acabam não ligando muito para essa parte de prevenção. Alguns clubes, não estou dizendo todos, acabam focando mais na compra e venda, no comércio de jogador e não dão tanta atenção para isso, né, para prevenção, acaba se machucando. As outras séries, não tenho o que falar. Infelizmente, o futebol feminino, assim como outros esportes femininos no Brasil, eles são muito negligenciados, né? É uma pena, a gente tem jogadores de futebol que jogam melhor do que homens e que, quando precisam fazer uma cirurgia, é um transtorno, né? Eu, quando estava na Santa Casa, por exemplo, a gente operava várias jogadoras da seleção brasileira e é um transtorno porque realmente não tem para onde... A disparidade é muito grande, né? Muito grande. E, aliás, esse foi a política e essa disparidade foi uma das coisas que me fez sair do futebol profissional e focar muito mais no consultório. Sobre mulheres, Gustavo, você acha que tem alguma diferencinha, alguma coisa com relação à reabilitação, à prevenção? Eu ontem fiz uma live com o Caio Couto. O Caio foi um dos últimos campeões brasileiros aí como treinador do Santos. Eu estava no Santos nessa época, eu não estava alocado no departamento feminino, mas eu, como fisiologista do clube, eu tinha esse acesso aí a todas as áreas e por proximidade eu acabei trabalhando um pouquinho com eles. Então uma diferença enorme, né? Na verdade, você até citou a questão anatômica é importante e a questão o futebol. É um esporte de vários esportes dentro de um esporte só. Então a pessoa, ela salta, essa pessoa acelera, desacelera, essa pessoa abre velocidade linear, ela troca de direção. Essa pessoa, ela tromba, ela tem os tackles que a gente chama, ou seja, ela salta e recebe um tranco e tem que absorver esse impacto e proteger essa articulação para não receber uma lesão. E a gente percebeu, e há uma melhora nesse processo, tá? Eu participei nos últimos 10 anos da minha vida dentro de clube. E eu vi que há uma melhora no processo, e vou defender até os
colegas que estão nos clubes de futebol, hoje tem muita gente boa estudando futebol, muita gente boa estudando futebol. Muito fisiologista estudando futebol, bom, assim, cara, assim, estudando, entendendo o que o jogo pede. Eu falo sempre em aula que eu falo assim, a partir do momento que você quer estudar um esporte, você tem que entender o que esse jogo pede. A partir do momento que você entender o que o jogo pede, você vai bolar as estratégias para ele. Eu vi muitas lesões e nossos índices de lesões de cruzado na temporada, quando a gente comparava categoria de base e futebol feminino, as lesões de cruzado era muito maior no futebol feminino. E a literatura mostra isso, né? Então, eu vejo e vi, em muitos casos, protocolos específicos de prevenção para lesão de ligamento cruzado anterior. Até comentaram aí lá atrás e existe isso. Hoje você sabe que o quadril talvez seja o grande segredo para qualquer esporte e o grande segredo protetor para qualquer problema que você principalmente tem na região do ligamento cruzado anterior. Então, eu vi uma melhora, doutor, eu vi uma melhora no processo nos últimos 5, 6 anos e a própria, um grande negócio muito legal que aconteceu, e o próprio entendimento do jogo. Os profissionais que cuidam do futebol feminino passaram a tratar as meninas não como meninos, entendendo que o futebol feminino é o futebol feminino. Então, entendendo algumas limitações, melhorando a questão tática, melhorando a questão do entendimento do jogo, e isso fazendo com que os processos fiquem mais encaixados. O Diogo está escrevendo aqui, o Diogo é analista de desempenho do São Paulo, trabalhamos junto com o Santos. O Dioguinho sabe disso. Legal. A gente trabalhou muito tempo em base, e a gente sabe que o entendimento do jogo, né, Diogo? A partir do momento que você tem um entendimento, o atleta começa a entender, tomar as melhores decisões, os índices de lesões caem. Vocês tiveram um ano maravilhoso no Santos, graças ao São Paulo, principalmente porque vocês tiveram um trabalho muito bem feito dentro do campo, onde esses problemas do campo não iam para o departamento médico. Legal. Recebi uma pergunta aqui, Edmilson, perguntando sobre os tendões fibulares como enxerto para ligamento cruzado anterior. Se a gente for ver literatura, tem muito enxerto. Inclusive, nos anos 80, teve uma moda de enxerto sintético, que foi desastroso. Eu vejo o seguinte, com relação quando a gente vai estudar um tendão, a gente tem que estudar uma coisa, como tem muito profissional da área da saúde assistindo, a gente tem que estudar um negócio chamado zona de esterese, ou seja, a hora que você estica ele ao máximo, como é que ele vai se comportar na amplitude de movimento da articulação. Eu não conheço a zona de esterese dos fibulares e eu não vejo com bons olhos você usar um fibular, desestabilizar um tornozelo para poder reconstruir um cruzado anterior. Se a questão do uso desse enxerto for uma falha, toda vez que o ligamento cruzado falha, rompe de novo, rompe de novo, rompe de novo, a gente tem que parar e ver por que isso está acontecendo. Existem diversas causas para isso, erro de técnica cirúrgica, gente que tem genovaro e não foi detectado, não foi corrigido. Às vezes vale a pena fazer uma placa de Pudu, por exemplo, uma osteotomia, para você mudar o eixo do paciente, para você reduzir o índice de relesão. A escolha do enxerto, tem muita coisa. Eu não usaria fibular para isso daí. O grande futuro vai ser o uso de célula-tronco em scaffold, né, em membrana, para você a ideia vai ser tirar do paciente, provavelmente da gordura, como está sendo muito estudado hoje, colocar na membrana, ver ele se transformar no ligamento, e a gente ainda está um pouco longe disso, e reimplantar no paciente. Porque a área doadora, ela sempre causa algum probleminha. Eu corri a timeline aqui, eu estou vendo gente falando de parestesia, de dor, isso sem falar das pessoas que são mal reabilitadas, né? Mesmo a pessoa sendo bem reabilitada, fica uma areazinha lá, mais perda de sensibilidade e tudo, que pode incomodar, pode causar algum transtorno, entendeu? Por esse é um dos motivos, a área doadora de eu não gostar do cruzado, de usar o tendão patelar, tá? E só para a gente finalizar o assunto cruzado anterior, só falar rapidamente dos meniscos, né? É uma pergunta que eu recebo bastante. Uma vez que a pessoa tenha tido uma lesão ou do menisco lateral ou do menisco medial, como é que funciona? Tira, sutura, etc. e tal. A gente tem duas linhas de pensamento. Quando a gente vai tratar de atleta profissional, jogador de bola profissional, que se ele ficar afastado um ano, ele perde a carreira dele, e esses jogadores que a gente vê na televisão, que são multimilionários, eles são a minoria da minoria. A grande maioria rala muito, a grande maioria acaba perdendo o contrato por causa de lesão mal cuidada, mal reabilitada. Então vamos lá, lesão de menisco. A ideia é recolocar a pessoa o mais rápido possível. Às vezes você indica uma meniscectomia, que é retirar aquele pedaço de menisco, para que ele volte logo para o esporte.
Se você pegar um jogador de bola profissional e você for estudar meniscectomia e retorno para o esporte, a maioria retorna para o esporte de 2 a 3 semanas. Agora, uma pessoa que não vive do esporte, um atleta amador, que está com uma lesão de menisco, se der, a gente tenta suturar. Hoje, por exemplo, eu fiz uma telemedicina com um rapaz do Rio Grande do Sul, que ele tem uma lesão meniscal horizontal, que eu acho que dá para a gente tentar preservar. A gente tem recurso regenerativo hoje para a gente tentar costurar. Só que tem que ter em mente que pode demorar e pode não ser muito bem sucedido. Não sendo muito bem sucedido, tem que reabordar. Isso seria desastroso num atleta profissional. Para uma pessoa que pode aguardar, que quer preservar o menisco, é o que vale a pena. Quer comentar alguma coisa, professor? Tô vendo a turma estar aí, eu tô sentindo saudade da galera aí. Glaucião, tá no Botafogo hoje. Um abraço, cara. Saudade de você. Eu acho que assim, o grande detalhe, quando a gente fala de performance, a gente tem que ter cuidado, né? Você trabalhou com performance, você sabe, você Sim. atende performance no consultório. Toda tomada de decisão ela tem que ser bem encaixada, porque você precisa entender que quando você atende performance, você tem que saber que o retorno vai ter que existir. E esse cara é um ativo para o clube. A partir do momento que esse cara é um ativo para o clube está esperando que ele renda dentro do campo. O treinador está esperando que ele renda dentro do campo. Então, desde a primeira abordagem, que no caso é a sua, até a abordagem de todos os profissionais, é uma abordagem com sintonia muito fina. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quem trabalha com performance, ou quem trabalhou com performance, fatalmente tem uma mão muito bem treinada para atender qualquer outro tipo de lesão. Porque, teoricamente, não que com as pessoas normais a gente tenha essa facilidade. Com ninguém você deve errar. Você tem que ter um relacionamento com o teu paciente, independente se ele for um medalhista olímpico até um atleta que joga futebol de várzea de final de semana. Mas quando você trabalha com atletas de alto rendimento, a gente sabe que você é a vida do cara, o cara recebe para aquilo. Então você tem que ter uma abordagem muito tranquila e muito bem feita para que essa lesão não aconteça novamente e ele não fique cometido, ou seja, fique fora do seu esporte por mais um bom tempo. E puxando também esse assunto para a lesão cartilaginosa, que vai ser o tema do nosso curso, a gente pega, é muito comum no futebol, infelizmente, aliás tem um dado estatístico que eu acho alarmante, quando você vai fazer uma artroscopia no joelho, por exemplo, para operar um cruzado, para suturar um menisco, você sabe, Gustavo, qual a porcentagem de lesão cartilaginosa que é encontrada no joelho, independente da pessoa ter ou não sintoma? Doutor, eu vou te falar, eu não tenho esse dado, mas eu lembro que a nossa sala era junto ali no clube, e eu lembro que muitas vezes o doutor Thiago, que era o cirurgião do Santos lá, e ele comentava que muitas vezes quando ele entrava no joelho, ele encontrava muito mais problema do que ele imaginava. Sim. Então, em torno de 60% das pessoas que têm lesão de cruzado têm lesão de cartilagem. Existe um grande problema que é a dissociação clínico-radiográfica. Quando vai fazer o exame de imagem, muitas vezes o radiologista acaba não detectando a lesão cartilaginosa. Aí você fala assim, nossa, mas é ressonância magnética, exame altamente complexo, altamente moderno, mas às vezes não pega. E às vezes você pode ter, por exemplo, tido uma delaminação da cartilagem, né, que seria uma ruptura dela, ela soltou, e você não tem sinal ainda na ressonância mostrando que você teve lesão cartilaginosa. Por isso que é importante entrar armado. Mas falando do assunto cartilagem, de maneira semelhante ao menisco, você pega às vezes um atleta profissional de futebol que tem uma lesão cartilaginosa que é cirúrgica, que ele precisa jogar, se ele não jogar ele vai perder o campeonato, às vezes vale a pena uma infiltração com ácido hialurônico, associado ou não ao corticoide, a triancinolona, para ele poder reduzir a inibição muscular, ele conseguir jogar, e mesmo sabendo que aquilo é paliativo. Eu atendi um jogador 2 semanas atrás no consultório, ele tem uma lesão cirúrgica para a membrana, e eu até falei para ele, pega esse ano agora, para esse ano, faz a cirurgia, reabilita, e aí ano que vem você volta com tudo, porque esse ano está praticamente perdido, né, para o futebol profissional. Deixa eu só responder uma outra pergunta aqui. Johnny perguntou sobre fazer avaliação funcional depois de 3 meses do ligamento cruzado e menisco, se é muito cedo em fazer. Eu acho o seguinte, eu tenho uma frase, eu estou com 46 anos, né, então estou começando a ficar velho. Eu tenho uma frase de velho que é o seguinte, quem acelera bate. Eu acho o seguinte, a minha tese de mestrado foi na ligamentização do cruzado. Então, enquanto está ligamentizando o cruzado, ele está aderindo ao túnel, você está fazendo a reabilitação e não tem que ter pressa. Não tem que ter pressa. Tem diversos atletas famosos, né? Eu não vou ficar citando nomes, que a gente viu
que você vê, assiste Globo Esporte e fala, não, porque o doutor vai me liberar com 3, 4 meses. Dá problema. Tem diversos jogadores famosos que operaram cruzado que a performance não é a mesma. Os caras têm medo, vão para o departamento médico, fazem infiltração, tomam remédio forte, eles não conseguem progredir. Então é o seguinte, as fases, a biologia é a mesma. As fases têm que ser respeitadas, profissional e não profissional. A transição para o esporte tem que ser muito racional. Você vai pegar um cara de 50 anos de idade que joga uma pelada uma hora ou outra, a transição dele tem que ser mais lenta, cara. Esse cara está interessado na cerveja com os amigos, não jogar de maneira profissional. A transição tem que ser gradual, tem que ser lenta, tem que segurar a ansiedade do cara. Bota o cara lá no gol, sei lá. Eu, quando era moleque, eu sempre fui ruim de futebol, primeiro me colocaram de zagueiro, depois fui pro gol, depois juiz. Então coloca o cara no fundo, vai dando chutão para frente e tal, e aí depois esse cara vai melhorando a performance dele. Não tem que acelerar. Pode ser que o que eu estou falando vá bater de frente com algum conceito de alguns fisioterapeutas, mas eu sou partidário de não ter pressa para nada, para menisco, para ligamento, porque as consequências lá na frente, você reoperar um paciente, causa um transtorno muito, muito grande, de profissional, espiritual, sentimental e financeiro, né? Eu acho que acho que é mais ou menos isso. Acho que tem... E muito da individualidade biológica, né? Você sabe que deixa eu ver, para ser goleiro tem que ser bom até na pelada. Rogério, preparador de goleiro do Bahia, ficou bravo contigo, ó. Meu amigo, ficou bravo. Não, cara. Não, deixa eu falar uma coisa. Quando eu tava no Bragantino, deixa eu explicar. Quando eu tava no Bragantino, tive muita amizade com o preparador de goleiro lá, o Sérgio Miranda, né? E até operei o filho dele. Cara, dá dó da preparação dos goleiros, cara. Tinha dó da molecada lá. É que quando você é moleque, quando você tem 8, 9 anos, pelo menos na minha época, lá nos anos 80, os caras piores iam pro gol e tomava frango. Era pior ainda, cara, pro time, entendeu? É que hoje o goleiro, a gente falou do Diogo, que é a analista do Sampaoli, o Rogério tá falando assim, ó, olha lá, os caras chiam. E tem muita gente de futebol vendo, né, Roger? Eu tô vendo. Hoje o goleiro tem uma função importante, né? Então o goleiro joga com o pé, o treinamento embasado. Por exemplo, o Rogério fez Exos comigo, pra você ter uma noção. O Rogério é um preparador de goleiro que, pra mim, é o melhor do país hoje. Ele fez Exos comigo. Então é um cara que estuda bastante. Doc, eu tava falando assim da individualidade biológica, né? A gente vê que tem atletas que respondem ao tratamento de uma forma mais rápida e tem atletas ou pessoas que respondem ao tratamento de uma forma mais lenta. Porém, eu concordo em gênero, número e grau no que você disse. Não há pressa, não pode ter pressa. Na verdade, você tem que realmente respeitar. E você estudou muito isso. Eu aprendi muito com você um dia na clínica, numa conversa, em cima da sua tese de mestrado, sobre as fases de maturação, dessa conexão, desse enxerto, para essa formação desse novo joelho. Então, a partir do momento que você colocar tensão, colocar giro, colocar instabilidade num ponto que ele ainda não há uma conexão, ou seja, ele não suporta aquilo, a chance, talvez você não vá romper ele naquele momento, mas você vai levar um problema lá na frente. Então, talvez você pode até mudar a anatomia daquele enxerto que você fez. Então, o problema pode aparecer lá na frente. Então, eu concordo contigo. Mas também vi casos de recuperações absurdas, assim, de você falar, pô, peraí, deixa eu desacelerar, vamos desacelerar, porque esse cara vai voltar mais rápido do que imaginávamos. Mas concordo contigo em todos esses pontos. É muito individual. Por exemplo, o cruzado anterior, quando você vai reoperar, eu sempre falo para os pacientes, você vai sentir menos dor e vai sentir vontade de sair voando. Realmente, cara, eu já vi menina, que eu operei uma menina dessa leva aí do futsal, ela com 2 semanas estava de salto alto, andando de salto alto. Por quê? Porque o joelho fica denervado, o joelho perde receptor de dor, então a pessoa sente menos dor. É ruim, quer dizer, é bom para a pessoa, mas é ruim, por certo modo, que a pessoa vai querer acelerar. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas lesões, né? Para a gente dar sequência nos temas de futebol, vamos falar da pubalgia. A pubalgia é uma lesão muito, muito frequente. A medicina esportiva brasileira, ela está muito na frente de muitos médicos fora do Brasil, porque a gente descreveu, eu vou falar o nome, né? O Joaquim Grava, ele descreveu de maneira brilhante a pubalgia. Eu assisti várias aulas dele, realmente o exame físico que ele criou, ele é muito fidedigno da pubalgia. Só que hoje, se tiver profissional da saúde assistindo, o recado que eu vou deixar, se você for examinar uma pessoa que tem pubalgia,
primeiro a gente tem que descartar outras causas, né? Causa urológica, cistite, hernia inguinal, etc. Mas examine o quadril, tá? Cada vez mais está sendo provado que as pessoas que têm a pubalgia, elas tendem a ter um impacto femoroacetabular, isso gera torque anormal na pubis, e às vezes você vai lá e opera a pessoa, opera a pubalgia, e ela acaba recidivando, porque ela mantém aquele torque anormal na pubis, entendeu? Então, apesar de ser controverso, tem muito cirurgião de quadril querendo indicar uma plastia nas pessoas que têm impacto femoroacetabular para melhorar a pubalgia, ou seja, você trata o quadril que está assintomático para você melhorar a pubalgia. Mas a gente tem mais 5 minutos. Como é que você vê a pubalgia? Como é que você previne, Gustavão? A lesão do pubis é você pegar a velocidade de um atleta de futebol e colocar no banco de reserva. Você tira a velocidade dele. Eu vi duas situações de pubis muito que marcaram muito a minha carreira. A primeira foi do Seba Domingues no Corinthians, em 2005. Um atleta, um zagueiro argentino. Jogou muito pouco aqui, mas era um cavalo, era forte, mas não suportava de dor do pubis. E de outro, de um jogador na base do Santos, que ele teve que recorrer à cirurgia. Na verdade, era um problema que levou, os tratamentos conservadores não funcionaram. A gente sabe que, você falou do quadril, você sabe que eu sou fã do quadril, acho que é importante o entendimento sobre a área anatômica do organismo e a relação de falta de mobilidade, fraqueza na região do core e falta de força no músculo adutor, que tem muito a ver com uma das principais lesões que acontecem no futebol, elas acabam gerando um vetor negativo para a região da síntese pública. Uhum. Então, essas forças não combinadas, esse equilíbrio não acontecendo de mobilidade, de força, em alguma área dessa região próxima do quadril, ou seja, que a gente chama de core, né, que é tóraco lombar pélvico. O core não é só o abdômen, o core é tóraco lombar pélvico, pega toda essa região. Essa não simbiose desses 2 pontos que eu citei, nesses 3 pontos do corpo, gera uma tensão na síntese pública. E aí você citou até a avaliação do Dr. Joaquim Gravo sobre o teste de Gravo, que muitos ortopedistas acabam pegando a lesão essa pubeite ou pubis, nem sempre com a imagem, né? Muitas vezes o exame clínico vai dar o feedback positivo. Mandar um abraço pro Erdi aqui, fisiologista que foi do Vasco lá do Rio de Janeiro. Legal. Felipe Paris está ajudando a gente aqui também. Felipe é colega nosso médico também. Agora, com relação à pubalgia, é um diagnóstico, na verdade, eu considero como um diagnóstico de exclusão, porque é muito importante a gente descartar tudo possível. Por que isso? Porque se você for só na ressonância magnética e só no exame físico, a pubis do jogador de futebol, assim como qualquer articulação, ela vai ser alterada. Você vai ter um pouco de edema na síntese pública. Então é muito importante examinar, descartar todas as causas. E com relação à cirurgia, que muita gente pergunta, hoje eu aprendi muito com o Grava, né? A gente tem que dar o mérito a ele. É o seguinte, o jogador profissional que não melhora da pubalgia por 2 a 3 meses, a gente opera, porque senão ele vai perder a carreira. O amador, a grande maioria, 80%, 90%, melhora sem cirurgias. É raro, só quando a gente pega a pubalgia já cronificada. Não é, Gustavo? Não, eu acho que o grande X da questão é essa relação de você ter um entendimento daquele atleta que precisa daquilo para poder sobreviver e daquele atleta que faz isso para a qualidade de vida. Então é a paciência, né? Tudo beira a paciência, tudo que a gente estava falando sobre isso. Tudo beira a paciência. Entendimento que o tratamento, muitas vezes, você passa a prevenir uma lesão depois que você teve ela. Então, a maioria das pessoas que nós atendemos, né? Eu até brinco, né? A gente está fazendo um monte de atleta lá na clínica, né? Porque muitas vezes o cara não praticava esporte, ou praticava esporte de uma forma esporádica, passa lá contigo, muitas vezes opera ou não, e aí a gente consegue colocar o cara numa situação de controle melhor. O cara está bem melhor hoje do que ele estava antes da lesão. Então, é uma máquina do tempo o Street Reaction, né? O cara entra mal e sai bem, né? Como Cocoon, né? Depois que você entrou lá para a gente fazer a protocolo de transição, as coisas mudaram e quem me acompanha há mais tempo, né? Desde quando eu me formei, eu sempre bati muito na tecla do protocolo de transição, então até que eu prefiro muitas vezes assistir o webinar ou ir em congresso de treinamento para entender uma área que eu sou totalmente leigo, né, que foge da minha área, do que ficar indo em congresso e vendo pessoas que estão falando lá na frente que às vezes sabem menos que você. Eu vou ter que encerrar, Gustavo, que o Instagram vai expulsar. Tô vendo. Só relembrando,
Nesse sábado agora eu vou fazer a webinar. Terminando aqui, eu vou mandar o link do webinar de sábado, condromalácia, exclusivamente para profissionais da área da saúde, gratuito. Na semana que vem a gente dá o primeiro pontapé inicial para nosso curso, segundo curso de treinamento e capacitação em condropatias. Ele vai ser dado no dia 30 e no dia 6. Então estão todos convidados a participarem. E para finalizar, é isso aí, o melhor clube do Brasil, para a gente falar de futebol. Talvez você não concorde muito com isso. Não, mas... já passei por lá, tenho muito carinho. Já passei por lá, tenho muito carinho, tenho amigos lá, inclusive. Foi importante na minha carreira. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau.